Constantemente eu ouço essa queixa dos meus queridos clientes. Ângela, eu faço tanto exercício para minha dor e ela não melhora. O que é que eu faço? Se esse também é o seu questionamento, curte o vídeo e se inscreve no canal, que essa informação é preciosa e tem pessoas por aí pagando milhares para tê-la, tá? Se você não me conhece, eu sou Ângela Barros, sou a sua fisioterapeuta. Então vamos começar pelo início. Quando nós falamos em dor crônica, estamos falando de uma característica temporal da dor, ou seja, que dura além do tempo de recuperação do tecido, geralmente mais que 12 semanas. Mas também nós temos outros aspectos que envolvem essa dor. Por exemplo, Ana tem uma dor crônica na coluna. A dor da Ana iniciou por causa de uma lesão lá no ligamento e ela nem sabia o que era. Ela só sentia dor, mas não sabia o que era. Essa lesão ligamentar estimulava os nociceptores, que são os neurônios da dor da Ana. Então o que é que acontecia? Lá no início da lesão, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, essa informação do ligamento chega no cérebro da Ana para ser processada. E então o sistema envia uma informação lá para aquela região. Coluna, você vai precisar restringir um pouquinho esse movimento aí. Então, coluna, eu vou tensionar esse músculo aqui, vou produzir um pouco mais de líquido ali e também eu vou te enviar mais sangue, algumas substâncias para ver se a gente consegue limpar e fazer a reparação desse ligamento. E aí o corpo da Ana tá lá lutando para se recuperar da forma que ele sabe. Nós temos uma capacidade de autocura incrível, mas no dia a dia a Ana tem algo que ainda favorece essa sobrecarga lá no ligamento. Então ela fica por semanas gerando esse estímulo doloroso, o corpo tentando recuperar, mas não consegue dar conta porque o estímulo doloroso é maior. Aí, lá no cérebro da Ana, o que é que acontece? Começam a entrar várias outras informações para entender essa dor, não só no cérebro da Ana. Quando chega uma informação lá no nosso cérebro, é o cérebro que interpreta se esse estímulo, se essa informação é dor ou não. Após esses 3 meses de estímulo doloroso, sobrecarga no ligamento, o corpo tenta recuperar, processa informação, o corpo dela tentando entender o que está acontecendo. O cérebro faz o seguinte: não tô dando conta de entender o que é dor, o que não é. Qualquer estímulo que chegar daquela região eu vou interpretar como dor. E além disso, a Ana é um ser humano como todos nós, que tá cheia de outras informações, não só as informações biológicas, físicas do corpo dela. Ou seja, ela tem interpretações de como ela se percebe em relação à sua coluna, se ela tem uma coluna forte, se ela tem uma coluna fraca. Tem informações acerca das suas experiências anteriores com lesão e com dor. Tem também as suas características individuais, como sua capacidade de enfrentar adversidades, a própria neuroquímica do cérebro. Quais são os hormônios que mais predominam na Ana? São hormônios relacionados ao bem-estar, à felicidade ou não? Quais pensamentos que estão mais presentes na sua cabeça? A Ana vê o copo mais como um copo meio cheio ou o copo meio vazio? A Ana pode também ter outras comorbidades, como ansiedade, depressão, insônia crônica, diabetes, hipertensão. Se ela dorme bem, se ela nutre o seu corpo ou apenas ingere alimentos. Todas essas informações participam do processamento da informação daquele local da região e interferem na dor, podendo amplificá-la ou diminuí-la. Então olha só, o que antes na Ana era uma microlesão ligamentar, um estímulo pequeno, por causa do tempo que ela foi exposta, da neurofisiologia do corpo dela e dos seus aspectos cognitivos e comportamentais intrínsecos da Ana, o que era isso aqui virou isso aqui. Isso é a dor crônica. E é muito importante que você saiba disso, porque a neurociência da dor já traz algumas características que estão mais relacionadas com a dor crônica. Por exemplo, ser do sexo feminino, estar em idade avançada, a capacidade socioeconômica, tem também relação com antecedentes geográficos, culturais, um pouquinho de genética. Esses fatores a gente quase não consegue alterar muito, né? Mas tem alguns fatores que a gente tem mais controle. Como, por exemplo, tabagismo, consumo de álcool, obesidade, comorbidades, que foram aquelas que eu citei anteriormente, situação profissional e o nível de atividade física. Quanto menor o nível, quanto menos você se movimenta, quanto mais sedentário você é, mais você pode desenvolver uma doença, uma dor
crônica. E a ciência também aponta que a melhor estratégia para cuidar da dor crônica é exatamente o exercício físico, principalmente exercícios de fortalecimento e exercícios que melhoram a condição aeróbica. Exercícios de fortalecimento vão estar mais relacionados com músculo, ligamento, osso, e exercícios de condicionamento aeróbico estão mais relacionados com o sistema cardíaco, cardiovascular e pulmonar. E aí vocês viram que eu falei aqui uma hora atividade física, outra hora exercício físico, termos diferentes porque são coisas diferentes. Se você não sabe a diferença dos dois, vai aqui nesse vídeo, depois dá uma olhada lá e você vai ver que eles não são iguais. Mas voltando ao nosso assunto, se você tem uma dor crônica, eu sei de duas coisas de você sem te conhecer. Primeiro, que você sente dor e que você sofre com a dor. Porque você pode sentir dor e não sofrer com ela, mas eu sei que quem tem dor crônica sente e sofre com a dor. E segundo, que a sua vida está ficando cada vez mais restrita por causa da dor. Então é isso aqui que eu falo para os meus pacientes. Você tem duas opções. Continuar sentindo a dor que você sente e continuar diminuindo a sua capacidade funcional. E mesmo que você esteja bem agora, sua capacidade funcional vai diminuir sim. Primeiro porque faz parte do ciclo da vida, todos nós estamos crescendo, evoluindo, ganhando corpo, ganhando força, ganhando vitalidade e depois de uma certa idade vai diminuir essa capacidade, todo mundo passa por isso. E segundo, que a dor crônica aumenta e acelera mais esse descondicionamento físico. Então você tem essa opção de continuar como está e esperar o pior acontecer, esperar sentado, ou mete a cara e o corpo, literalmente, para fazer exercício físico, sentir desconforto, mas vencer esse desconforto em prol do benefício do exercício, que é principalmente ter qualidade de vida e autonomia apesar da dor. Então, quando a gente fala de uma condição crônica, principalmente uma dor crônica, o efeito do exercício que a gente busca não é necessariamente eliminar a dor da sua vida, porque você viu o tanto de coisa que envolve para gerar essa dor, para você interpretar, processar, sentir essa dor. É muita informação envolvida. O exercício pode sim diminuir a dor, tanto em relação à intensidade quanto em relação à frequência da dor, mas o que a gente busca principalmente é a mudança na saúde física e mental. Então a gente tem vários estudos que mostram a produção de opioides endógenos após uma sessão de exercício. É como se fosse aquele remédio para dor, mas só que é sem o efeito colateral. Além disso, o exercício tem a capacidade de fazer toda a mudança no nosso comportamento, nas nossas características físicas, ajuda a diminuir o peso, o que diminui a pressão nas articulações, melhora a capacidade dos teus ossos, das tuas cartilagens em suportar as cargas do dia a dia. E isso, sem dúvida, está relacionado com a diminuição da rigidez e da dor. Tem estudos que apontam que após o exercício tem uma melhora no metabolismo do disco lá da sua coluna. Então, essa melhora do metabolismo ajuda o quê? A reparar, reparação tecidual, troca metabólica, tira coisa ruim e coloca coisa boa. E aí a gente pode também ir para as coisas mais amplas. Um treinamento de flexibilidade e de equilíbrio que melhora o controle postural te previne de cair e de ter outras lesões e mais dor com isso. Ah, Ângela, mas na real o que eu queria era um efeito rápido. Eu ainda continuo com dor, não tô feliz, não tô contente. Ok, você até pode estar com dor ainda, mesmo após o início de um programa de exercícios. Mas se você fizer um gráfico da sua dor e observar, segunda passada eu estava com a dor no nível 7, numa escala de 0 a 10. Na terça eu estava com a dor no nível 1. Na quarta deu nível 10. Na quinta, a dor não apareceu. Se você fizer esse gráfico, você vai ver que após iniciar a rotina de exercícios, a sua dor diminuiu em intensidade e em frequência. E que o seu corpo está cada vez mais capaz de fazer atividades que antes você não fazia por causa da dor. Então, vem aqui comigo. A Ana não é uma história hipotética que eu inventei da minha cabeça. Eu vejo isso todos os dias lá no consultório. É o caso de uma pessoa que se empenhou a cuidar da sua dor. O que é que a Ana fez? Iniciou com a fisioterapia para reequilibrar o seu corpo, 6 sessões de fisioterapia. Depois iniciou o fortalecimento físico do seu corpo, alternado com caminhadas. Alguns dias fazia o fortalecimento, outros dias fazia caminhadas. E após 6 meses que ela iniciou o tratamento envolvendo a parte física de fortalecimento, de fisioterapia, mas também cuidar do sono, cuidar da alimentação,
controlar estresse, você tem que mudar o estilo de vida. A dor crônica está te dizendo o seguinte: eu não estou aguentando ficar aqui nesse corpo. Muda isso. E aí, depois que ela iniciou esse tratamento, quando a gente olha para o gráfico de dor dela, nós vemos que a evolução dela é assim. Tem dias que ela tá lá embaixo, tem dias que ela tá lá em cima, tem dias que ela tá no meio. Mas quando você amplia e olha ao longo das semanas, dá para perceber que a Ana evolui na sua melhora. Evolui em capacidade física, diminui a frequência e a intensidade de dor, melhora o seu bem-estar, a sua qualidade de vida mesmo. Então essa foi uma das propostas para o tratamento da Ana. No dia que ela chegou com uma dor intensa, bate aquele desespero, cara, eu faço tudo, tô fazendo tudo que eu posso e essa dor não some. É isso que a gente tem que aprender a olhar. Como assim a dor não some? Olha para o resto dos dias. Sai desse dia que você tá com dor, que você tá frustrado, que você tá limitado e olha para o restante dos dias, o quanto você evoluiu. A gente quer sim uma dor menos intensa, menos frequente, mas quando ela aparecer, a gente quer que a gente, né, profissionais de saúde, quer que você saiba o que fazer com a dor, como lidar com ela e entender que quando ela surge, ela é só um aspecto da sua vida, ela não é a tua vida. Ela não precisa te limitar e tomar conta de tudo. Agora, seja sincero, sincera comigo. Você tem uma dor crônica, você diz que não melhora, mas você tá fazendo mesmo o que precisa ser feito? Um beijo, te vejo no próximo vídeo.